Shalom, paz de Cristo. Deus abençoe sua vida, sua casa. Vamos agora para mais um estudo da Palavra de Deus. Eu espero que você esteja aí acomodado. Vamos aprender um pouquinho. E o tema de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Deus se importa comigo, né? E nada como a gente iniciar no capítulo de número 3, versículo 16 do Evangelho escrito por João, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem um salmo, o salmo de número 8, versículo do 4 ao 6, diz assim: o que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizestes o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste glória e honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Deus, quando criou o ser humano, ele criou diferente do que quando ele criou as outras criações, né? As outras coisas ele disse: faça-se, seja feito. Seja feito os luminares, seja feito o firmamento, que haja porção seca, que as águas se ajuntem. Deus mandou, Deus ordenou. Mas quando ele fez a gente, quando fez o ser humano, ele fez questão de que as suas digitais, a sua impressão, ela passasse sobre aquele primeiro homem, né? Sobre aquele primeiro homem. Ali ele formou um boneco e soprou do pó da terra nas narinas, e ali virou alma vivente. Interessante que a gente, para saber que Deus nos importa conosco, primeiro a gente tem que entender quem é Deus, né? Quem é Deus? Deus, ele é o criador do céu e da terra. Ele é aquele que fez tudo. Ele é aquele que criou tudo. E nada é autocriado a não ser o próprio Deus, né? Na verdade, autocriado é uma palavra até que não combina, porque Deus, ele não foi criado nem auto, ele é. Deus, ele não existiu, Deus, ele é. Por toda a eternidade, ele é, né? Deus, ele é o criador do ser humano. Como eu já fiz aqui uma breve introdução, foi Deus quem criou a humanidade. Foi Deus que fez a humanidade. E Deus, ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, ele consiste numa única essência, porém em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, né? O Pai, ele é aquele que planejou o plano de salvação. O Filho é aquele que veio para cumprir o plano de salvação. E o Espírito Santo é o que continua e completa o plano de salvação através das nossas vidas, né? A gente precisa entender que o ser humano, ele foi criado perfeito, mas ele pecou, ele caiu. O apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz assim, lá no capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Seja judeu, seja católico, seja protestante, seja evangélico, seja espírita, seja kardecista, seja o que for, a Bíblia diz que todos pecaram. Então não existe quem diga: eu nunca pequei, eu não tenho pecado. Não. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? A provisão da salvação, ela veio como uma boa notícia para nós. Porque só Deus, para criar um ser humano, dá a ele o livre-arbítrio, poder de escolha, inclusive de escolher, né, errar, de escolher pecar. Deus, ele permite que o homem tenha essa experiência e ao mesmo tempo ele cria um plano de salvação para a redenção desse homem. E a salvação é por meio de Jesus Cristo, né? Com a queda do homem, Deus apresenta o Redentor, que é o próprio Cristo. Se você for ver no próprio livro de Timóteo, diz assim: pois existe um só Deus e uma só pessoa que une a Deus com os seres humanos, o ser humano, Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Lá na Epístola de 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 5
ao 6. Interessante que o que eu faço para merecer essa salvação? Que preço eu tenho que pagar? Você não tem que pagar nada. O preço já foi pago. O preço da salvação foi pago por Jesus na cruz. O meu pecado, o seu pecado, todos os nossos delitos. Eu sei que é difícil para a gente receber alguma coisa de graça, né? A gente pensa logo, poxa, o que essa pessoa quer em troca? Mas Jesus, ele amou sem querer nada em troca. Ele se entregou sem querer nada em troca. Ele só quer, ele só deseja que aí onde você está, você levante a sua mão e diga, eu aceito esse Jesus. Eu quero abrir mão desse meu fardo, desse meu peso, dessa minha vida errada. Eu quero que Jesus faça uma transformação na minha vida. E ele vai fazer essa transformação em você. A salvação, ela é pela graça. O maior favor que Deus poderia nos fazer e que nós poderíamos receber é a salvação em Cristo Jesus. Lá em Efésios 2:8 diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos, não por meio... porque pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é presente dado por Deus. A salvação não é resultado de esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo, Ele nos criou para fazermos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Ou seja, quando você recebe a Cristo, você recebe a salvação. Você não pode dizer, nossa, eu sou salvo, eu sou de um outro grupo agora. Não, não. Muito pelo contrário. Um pregador falou uma vez que evangelho é quando um mendigo faminto, ele encontra um pedaço de pão e compartilha desse pedaço de pão com outro mendigo faminto. Então ninguém tem do que se orgulhar. Se nós temos que nos orgulhar em alguma coisa, é olhar para aquela cruz e nos enxergar ali a nossa própria maldição sendo crucificada em Cristo Jesus, um inocente que morreu em nosso lugar. E Jesus é a maior prova. Às vezes você diz, Deus não se importa comigo, Deus não fala comigo. Não, não. Jesus é a maior prova de que Deus se importa sim com você. A vinda de Jesus, o sacrifício de Jesus, o sangue vertido de Jesus, você está aí nesse momento ouvindo, é a maior prova de que Deus, ele se importa com você, de que Deus, ele quer transformar a sua vida, de que Deus, ele quer tirar você desse fundo de poço e voltar a colocar você na superfície, para que você volte a voar, para que você volte a sonhar os sonhos de Deus. Deus, ele não só te ama, como ele realmente se importa com você e quer que você atinja os melhores momentos em todas as áreas, bem-estar físico, bem-estar psicológico, bem-estar emocional, em todas essas áreas, ó. Lá no Salmo, Davi fala no Salmo 103:3 assim: o Senhor perdoa os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ou seja, uma pessoa sem doenças é uma pessoa saudável, é uma pessoa... Então quer dizer que Deus se importa com o nosso bem-estar físico. Lá no Salmo 43:3 diz: quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhe dará saúde novamente. Deus, ele te dá saúde física, saúde espiritual. Deus também se preocupa com o teu bem-estar psicológico. Lá, ó, no livro de Isaías 26:3 diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E Deus também nos dá bem-estar emocional. Lá no Salmos 43, do 2 ao 4, diz assim: por isso não temos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Aleluia! Ainda que os problemas venham, ainda que a crise venha, ainda que a doença bata a porta, ainda que todos se levantem contra você, você não tem medo, porque você tem certeza que tem um rio, que ele vem do trono de Deus e que alegra a cidade de Deus. E esse rio está passando aí nesse momento. Amém? Então que Deus possa te abençoar. Deus se importa com você, sim. Deus se importa com todas as áreas da sua vida. E o melhor de Deus ainda está por vir. Se apegue a essa salvação. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai,
Nesse momento, eu entrego, meu Pai, a vida de cada pessoa. Meu Pai, em nome de Jesus, faz a tua obra. Senhor, em nome de Jesus, liberta, cura, traz paz, esperança, ajuda, meu Deus. Porque o Senhor veio para nos dar saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, saúde psicológica em todas as áreas. Senhor, assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Fica com Deus.